O Nordeste deu a vitória a Lula. Entre os 60 milhões de brasileiros que votaram em Lula, a grande diferença entre Lula e Bolsonaro foi no Nordeste. As vitórias de Bolsonaro em São Paulo, no Rio de Janeiro, na região Sul, Sudeste, Goiás, Centro-Oeste, não foram suficientes para tirar a grande diferença dos votos no Nordeste. Isso é óbvio, né? Minas Gerais, de certa forma, frustrou a expectativa de Bolsonaro, com toda a ajuda de Zema, de Nicolas, né, de lideranças locais, terminou numa vitória de Lula bem apertada, praticamente um empate. Conseguiu diminuir a diferença, mas não foi suficiente para cobrir a grande diferença no Nordeste. Imensa diferença entre os eleitores de Bolsonaro e Lula. Aí eu fico me perguntando, eu não vou fazer nenhuma contestação ao resultado. O resultado a gente aceita, desde que tenha sido lisa, clara a apuração, né? Mas eu fico me perguntando, 60 milhões de eleitores esqueceram o que aconteceu durante 14 anos do governo PT, o maior esquema de corrupção da história, a demagogia, o populismo, as mentiras, as prisões, né? Presos ministros, presos tesoureiros do PT, preso o presidente do PT, presidente de honra do PT, né? Depois, num esquema nunca visto antes no judiciário brasileiro, aplicou-se a territorialidade que jamais é aplicada em caso em que a pessoa já foi condenada, e mais ainda ainda está cumprindo pena, né? Parece que foi proposital, né? A gente vê um desequilíbrio de isenção na justiça, na mídia, mas, enfim, o que mais preocupa é 60 milhões de brasileiros achando que foram bons aqueles 14 anos de uso das estatais para sustentar partido político, de botar gente de partido político, entregar ministério para partido político, coisas completamente fora da ética, da ordem, da honestidade, mas, enfim, as pessoas decidiram que querem de volta, né? Parece um masoquismo coletivo. E isso é que é difícil de entender. Talvez as pessoas dizem, a pessoa vota naquele com o qual mais se identifica, né? Mais identifica seu caráter com a pessoa. Pode ser isso, mas, enfim, está aí o resultado, apertado, o Brasil sai dividido, o centro-direita tem 73% da Câmara, tem 67% do Senado. Não vai ser fácil para o novo presidente, né? Uma maioria de governadores não é do lado dele, né? E provavelmente Bolsonaro vai se tornar o grande líder político de oposição no Brasil. Enfim, feita a eleição, vamos seguir os caminhos da democracia. Hoje eu queria fazer uma leitura de um texto que eu recebi na véspera da eleição do general Vilas Boas. Como se sabe, ele foi comandante do Exército, foi comandante da Amazônia, é um grande patriota e está imobilizado pela ELA, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, que ataca definitivamente o sistema nervoso e a pessoa fica totalmente imobilizada. O que funciona nele é o cérebro, né? E o cérebro dele produziu esse texto que eu vou ler para vocês. O que podemos esperar de um governo da oposição? Ele escreveu aqui, né, sendo ainda o PT oposição. Desmontagem das estruturas produtivas que tão arduamente foram recuperadas, criando uma base capaz de sustentar-se sem depender de governos. A volta do aumento do desemprego, compensado por programas sociais demagógicos. A submissão ao globalismo com a consequente perda da identidade nacional. A destruição do civismo, a ridicularização do patriotismo e dos símbolos nacionais. A contaminação ideológica do ensino, impondo a aceitação de verdadeiras perversões às crianças. O retorno do estelionato profissional,
que os jovens dar-se-ão conta ao enfrentar o mercado de trabalho: a perda do valor da palavra e da vida, a substituição da verdade pelas narrativas, a perda de pruridos pelo uso da mentira, a disfunção das instituições, o desrespeito à Constituição, a relativização da soberania da Amazônia, a natureza acima das pessoas, dos índios como ferramentas de ONGs e organismos internacionais, a política externa orientada por simpatias ideológicas, apoio a ditaduras, o desaparecimento do culto à honra, à pátria e à liberdade, a desesperança das pessoas que vestem o verde e amarelo. General Vilas Boas. De Brasília, Alexandre Garcia.